Jesus, quando vem ao mundo, vem trazendo a proposta do reino de Deus. É por isso que em Marcos, em Lucas, em João, nós não vamos ver nem em Mateus Jesus falando de si. Jesus passa toda a sua história falando sobre o reino de Deus. Ele diz como é este reino: um reino de paz, um reino para os humildes. E ele diz quem são os integrantes desse reino. Ele diz: bem-aventurado ou felizes são os que choram, os que passam necessidade, aqueles que serão consolados. Jesus manifesta o reino de Deus, diferente daquilo que os escribas e fariseus diziam ao povo de Israel e colocavam um peso sobre os ombros do povo, a ponto do qual eles não podiam nem mesmo carregar. Por conta disso, Jesus é perseguido. Jesus é perseguido porque Jesus entrou em cidade gentílica. Jesus é perseguido porque se assentou na roda de escarnecedores, absolveu uma mulher de reputação duvidosa. Jesus também é perseguido porque vai até a casa de um homem ladrão publicano que assaltava o bolso dos judeus, e Jesus disse: hoje chegou salvação em sua casa. O evangelho que Jesus traz, boas novas, contorceu a cabeça dos fariseus, e isto fez com que Jesus fosse para Tiro e Sidom, e ele não tinha medo da morte, até porque o seu ministério teria a consumação com a morte, teria o final desta história com a morte e ressurreição. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria igreja. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria salvação. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria perdão de pecados. Nós só estamos aqui porque Jesus decidiu morrer. E tem um detalhe: não foi a morte quem o matou, foi ele quem se entregou ao Pai e disse: consumado está, pois nele havia o poder para dar a vida e também para ceifar. Ele diz: é-me dado todo o poder. E a Bíblia vai nos falar que Jesus vai para Tiro e Sidom, e ele não vai correndo da morte, ele vai até a cidade de Tiro e Sidom, que era uma cidade gentia, apenas para se preparar para uma nova etapa, porque ainda existia uma carreira em seu ministério. E nós precisamos aprender com Jesus exatamente aqui, porque Jesus está debaixo de um desafio ministerial, e logo depois de Tiro e Sidom, ele vai enfrentar uma região com 10 cidades. Tiro e Sidom era um pequeno lugar. Tiro e Sidom era o oásis de Israel. Tiro e Sidom era o lugar onde se repaginava. Tiro e Sidom era o lugar onde se refazia as forças. Jesus vai para lá exatamente para mostrar a sua espiritualidade, uma espiritualidade diferente da que os fariseus também pregavam, porque a espiritualidade de Jesus foi demonstrar a sua humanidade. Jesus demonstrou espiritualidade mostrando a sua humanidade, um Deus que chora, um Deus que se compadece, um Deus que sentiu fome, um Deus que sentiu sede. Jesus, como Deus, sendo homem, mostrou a natureza humana e foi vencendo dia após dia. Tem gente que acha que ser crente espiritual é passar o dia todo com a Bíblia na mão falando em línguas estranhas. Não é, isso não é espiritualidade. Tem gente que acha que ser espiritual é passar o dia todo profetizando. Isso também não é espiritualidade. A espiritualidade está ligada também com as nossas obras, com o nosso comportamento. Como nos comportamos quando a carne, quando a nossa vontade, quando os nossos ímpetos querem operar e precisamos ser dominados por aquilo que chamamos fruto do Espírito. Eu estou pregando para a gente aqui que está debaixo
do domínio do fruto do Espírito. Quantas vezes você quis falar e não falou porque o Espírito te sustentou? Quantas vezes você quis fazer e não fez porque o Espírito te susteve e você se manteve na posição? Eu sei que eu estou pregando aqui e alguém diz: os jovens desta geração são fracos. E eu digo o contrário, a juventude desta geração é uma juventude vitoriosa, porque nunca houve um tempo tão difícil para se servir a Deus como se há neste tempo, aonde a internet, aonde os meios das mídias sociais e as oportunidades a toda as portas estão abertas a fim de que o moço e a moça se desvincule do centro da vontade de Deus. Mas quem manifesta os frutos do Espírito não tem medo da morte, ele se prepara para um futuro maior. Jesus não tinha medo da morte, Jesus foi